Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica iniciou um tempo litúrgico esta quarta-feira, a Quaresma, que sugere um itinerário de preparação para a Páscoa. É esse percurso que queremos apresentar-vos neste programa, nomeadamente as temáticas que decorrem das leituras da Bíblia lidas nas missas deste domingo. Temas para a conversa com o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade, hoje convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. E pedia, antes de mais, que explicassem o que é este tempo da Quaresma. Sim, senhor, preparação para a Páscoa, mas como surge até a própria palavra Quaresma, contexto bíblico tem, Padre João Lourenço? Ora, muito boa tarde. Como se pode deduzir facilmente, a palavra Quaresma vem do número 40, não é? E assume desde o início da experiência cristã, desde as origens do cristianismo, como que um tempo de preparação, tomando um pouco o exemplo daquilo que encontramos, ou dando continuidade à tradição veterotestamentária, também dos 40 anos do deserto, e daquilo que os evangelistas falam de que Jesus também, e eu acho que estes números têm sempre uma referência simbólica, não cronológica, não são tempos que correspondam a um calendário fixo, mas é um calendário espiritual, aos 40 dias em que Jesus também se preparou para o início da sua missão. Mas eu acho que a Quaresma é mais do que isso. As referências simbólicas não as quero esvaziar. A importância desta quadra de preparação para a Páscoa também não a quero esvaziar, mas quero situar que, no fundo, a Quaresma é, acima de tudo, um tempo privilegiado, que liturgicamente somos convidados também a celebrar, mas comunitariamente somos convidados a viver dentro daqueles, ou mediante aqueles instrumentos, aqueles recursos que a Igreja nos convida a usar mais intensamente, da oração, da leitura, do jejum partilha, da abstinência no sentido da mudança, para refazermos um pouco aquilo que são os itinerários de cada um. Se há um itinerário quaresmal, a importância está essencialmente no itinerário pessoal, que tem sentido dentro de uma vivência comunitária. E tem referências em itinerários pessoais e comunitários também da própria história da Bíblia? Sim, também um bocadinho como eco, porque no fundo toda a experiência religiosa bíblica, ou se quisermos bíblico-cristã, vetero-neotestamentária, é uma experiência de itinerário, é uma experiência de caminhada, é uma experiência de peregrinação, ou então de busca, de procura e de encontro. É sempre uma experiência de criar condições para chegar a uma plenitude, para chegar a um ponto culminante. E essa plenitude é naturalmente o mistério pascal de Jesus. Isto era o que eu gostaria de destacar e salientar, porque não há dúvida nenhuma que a Quaresma é um tempo importantíssimo no itinerário que nos é proposto de conversão, mas esse tempo importantíssimo, e julgo que isto é preciso dizê-lo com toda a clareza, não reside nela, reside naquilo para que ela prepara, que é a ressurreição, a celebração da Páscoa e da ressurreição do Senhor. Porquê é que eu digo isto? Digo isto por duas razões. A primeira, porque muitas vezes, ao centrarmos a questão nos itinerários de conversão, pensamos esses itinerários de conversão a partir da conversão em si. E aquilo que deve iluminar a conversão é essa plenitude que nos é proposta. Portanto, essa é que é o sol, essa é que é o espelho, essa é que é a imagem para a qual eu caminho. O que é que eu quero dizer com isto? Que o critério, a chave, aquilo que nunca deve estar fora do nosso horizonte é essa plenitude que nos é proposta. Muitas vezes o que nós fazemos é ficarmos enredados à volta daquelas coisas que nos impedem de chegar lá, e é bom que tenhamos consciências das coisas que nos impedem de chegar lá, mas elas não são o mais importante. Os nossos olhos não devem ficar só centrados nas coisas que nos impedem de chegar lá, mas naquele lá onde queremos chegar. Aí é que os nossos olhos devem estar focados para podermos ver o que é que temos que mudar e não temos que mudar. Segunda nota que me parece importante, e exatamente vai na mesma linha. A Quaresma prepara a celebração da Páscoa. O mais importante é a celebração da Páscoa e não simplesmente a preparação. E, infelizmente, o que eu vejo muitas vezes nas nossas comunidades é que gastam 80% das suas energias na preparação e depois só sobram 20% para a celebração. E acho que isso inverte um bocadinho o que deveria ser o itinerário. Ou seja, nós preparamos-nos bem, mas preparamos-nos bem para celebrar melhor.
E, portanto, devíamos apostar toda a nossa energia, a maior força devia ser apostada para ser vivida na celebração. E um indicativo disso é que se nós virmos o que as comunidades paroquiais e às vezes diocesianas propõem no tempo de Quaresma propõem um leque imenso de propostas e de atividades e de momentos de oração, de encontro, de reflexão, e ainda bem. Mas o que é que propõe depois no tempo pascal? Que até, em termos litúrgicos e se quisermos contar os dias, é maior do que o tempo quaresmal. Se virmos, veremos que se calhar o 80-20% que eu estou a dizer até nem é bem assim, porque ainda é mais do que 80%. Ou seja, um bocadinho a inverter aqui as coisas, que este tempo de Quaresma nos ajuda a preparar, mas depois a preparar aquele longo tempo, intenso tempo, denso tempo que tem que ser a Páscoa. E aí apostarmos também toda a nossa energia, toda a nossa vontade. Muitas vezes depois da Páscoa fecham-se as portas para Exatamente, descansar. quer dizer, é um crescer assim até à Páscoa e depois, em vez de mantermos a intensidade da celebração, aquilo é uma queda porque estamos extenuados da preparação. Acredito que os textos da Bíblia também ajudem a essa mudança. E até porque é de mudança que se fala na Quaresma. Vejamos o primeiro texto do livro do Gênesis, no capítulo 9. Tema da aliança. Estabelecerei a minha aliança convosco. Em que contexto surge neste texto e, sobretudo, que interpelações deixa? Que interpelações nos deixa? Para situar um bocadinho essa temática e outras que decorrem deste texto ligado a esta tradição do dilúvio, eu gostaria ainda de completar um bocadinho esta ideia de Quaresma. Né? Eu às vezes creio que na liturgia e na vivência cristã a Quaresma se transformou assim numa espécie de mito. Ou seja, as pessoas, já foi aqui referido, criam um conjunto de energias ligadas à Quaresma, mas a Quaresma não é um fim em si mesmo. Claro. Nem as comunidades vivem para viver a Quaresma, vivem para viver o mistério de Cristo. E ela só tem sentido, este tempo, se de facto for completado, também já foi aqui dito, com o tempo pascal. Não é? Nós temos 40 dias para preparar o mistério pascal, mas estes 40 dias são simbólicos, porque ele deve ser preparado sempre, e temos 50 dias para o celebrar, mas estes 50 também são preparados, devem ser celebrados sempre, e portanto são também números simbólicos, quer um quer outro, foram herdados da tradição judaica, e nós agora temos de lhe fazer esta referência de plenitude a que aderimos e que nos é dada pelo mistério de Cristo. Em relação ao tema da aliança que aqui se anuncia, eu acho que há aqui dois temas neste texto do livro dos Gênesis. Primeiro é um tema do novo começo. Portanto, este texto... É aí que se tem que inserir o dilúvio. E é aí que se insere o dilúvio. O dilúvio insere-se como uma figura, e isto é muito bonito, porque foi assim que os padres da Igreja a viram, não é? O dilúvio é a figura do batismo, de um começo. A água do dilúvio, ou melhor dizendo, a água do batismo está simbolizada na água do dilúvio. E, portanto, todos os comentários da patrística vão um bocadinho... Ninguém trata o dilúvio como uma realidade histórica. É possível que se referir a tradições históricas antiquíssimas, mas não é essa a matriz deste texto e nem é essa a leitura cristã deste texto. Portanto, não ficamos no texto pelo texto, mas assumimos a sua interpelação simbólica e religiosa para a transferir, para a adequar àquilo que é o processo e o projeto de vida cristã. A aliança insere-se nisso, quer dizer, uma nova etapa, uma aliança. O tema da aliança é um conceito bíblico muito rico, explanado em diferentes momentos, traduzido em diferentes circunstâncias e que depois assume a plenitude naturalmente em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o elo último da aliança, na qual ele me insere e por quem eu participo nela. Não é? E, portanto, este tema da aliança que temos aqui, depois será renovado em diferentes... É um tema muito, muito bonito na história da salvação, porque mostra não apenas um enriquecimento, mas também uma abrangência mais, um aprofundamento da dimensão da aliança no empenho, na relação entre o crente e Deus, mas também uma abrangência que parte desde o singular para o plural, e este plural tem a ver com a universalidade da fé. Não é? Já principalmente reforçada nos textos da tradição profética e depois assumida por Jesus.
este é o sangue derramado por todos. Não é por vós, nem por 3, nem por 4. É por todos. Nem os desta raça, nem daquela. Esta dimensão da aliança é importante. Nós até dizemos que o povo do Antigo Testamento era o povo da Antiga Aliança. Mas é importante dizer que temos a nova aliança que alarga este horizonte e esta comunhão a que todos somos chamados. Para já a antiga, Dr. Rui. O tema da aliança é de facto fundamental, mas mesmo a antiga aliança, ela é importantíssima porque se trata de sublinhar esta relação entre Deus e o povo. E o texto é isso que nos está a dizer. Muitas vezes o que nós fazemos ao ler este texto ou outros semelhantes é ficar situados no gesto de Deus que decidiu castigar a humanidade ou um conjunto da humanidade porque cometeu uma infração. Mas o texto parte daí, mas não faz disso o principal motivo, nem é aí que quer parar. Ele quer parar é no renovar a aliança. Ou seja, uma vez mais, o que Deus diz é que renova a aliança. E até nos deixa esse sinal, que é o arco-íris, não é? Quando nós olhamos para ele. Ainda hoje confesso-vos que tem esse impacto. Eu hoje, porque fui educado neste contexto cristão, e hoje, quando olho o arco-íris, vem-me à memória o que é a aliança de Deus e este desafio de Deus continua a apostar na humanidade. Isso parece-me, de facto, muito, muito importante. E se olharmos a história da salvação, a história da relação entre Deus e a humanidade, que mais não é do que a história da salvação, veremos que constantemente o que Deus faz é renovar a aliança, porque esse é o seu desígnio, essa é a sua vontade. E mesmo quando se dá a quebra última, a recusa última, que é o não aceitar o filho e a morte do filho, mesmo aí a resposta e a proposta de Deus é a aliança, uma vez mais, que se concretiza na ressurreição. E essa é a proposta para a qual nós nos estamos a preparar neste tempo de Quaresma. É sempre uma história de aliança, esta sempre, do povo. Sempre. Renovada, voltada a renovar, e quando uma das partes falha, e sabemos bem que sempre qual é a parte que falha, a outra também volta à mesma carga, a propor a aliança e de novo a aliança, porque esse é o grande desígnio de Deus. Vejamos o texto da segunda leitura, da primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. Fala-se do batismo, da água. É também um novo começo que este texto quer referir-se? Sim, fala também de um novo começo. Há muitos momentos no Antigo Testamento em que a água significa, de facto, um novo começo. Um dos significados mais emblemáticos, mais expressivos que a água tem em toda a Bíblia é exatamente ser símbolo do Espírito. E ser símbolo do Espírito, ser símbolo de uma nascença nova, de uma nova renascença, aliás, de um novo renascimento, melhor dizendo. Aliás, o próprio Jesus o diz no diálogo com Nicodemos: quem não nascer da água, não só na criatura nova, não é? Portanto, mas gostaria de chamar a atenção para uma outra questão um bocadinho mais abrangente, mas que aqui se adequa muito bem. Nós temos, ao longo da Escritura, isto já dentro no Antigo Testamento, mas depois na passagem para o Novo, um fenómeno muito bonito, que é o fenómeno da releitura dos textos. Os textos são objeto de permanente... Todos os textos fundadores são assim, não é só os da Bíblia. E por isso é que inspiram a identidade. Exatamente, por isso é que eles motivam a identidade. E cada etapa dessa identidade pressupõe e chama a atenção para voltar à releitura. Portanto, há aqui uma releitura permanente de textos, quer do tema da aliança, não é? Que já referíamos acerca da primeira leitura, quer agora aqui acerca do dilúvio. E é muito bonito como Pedro, ou os textos ligados à tradição petrina, fazem também essa aliança. Porquê? Porque Pedro fala para crentes que vêm na esteira, no seguimento da tradição veterotestamentária. Ou seja, os crentes que seguem a fé cristã na esteira de Pedro, no seguimento de Pedro, são perfeitamente conhecedores. E então perguntam-se, mas aquele episódio, mas este texto, mas aquele acontecimento, o que é que tinha? Tinha um fim em si próprio ou não? E então o Novo Testamento começa a mostrar, não, estes textos orientavam-se, eram como diziam, como se diz, enfim, em termos técnicos, esses textos eram textos pedagógicos. Portanto, há aqui uma pedagogia que, por estes textos, canaliza, orienta, aponta para o verdadeiro significado. E aqui, de facto, temos a leitura da água, não era aquela água, agora é a água do amor de Deus, é a água que nos vem de Cristo, simbolizada no batismo,
É o próprio Cristo, não é Noé. Jesus é o novo Noé também, como noutros textos é o novo Moisés, etc. Também foi salvo pelas águas. Portanto, temos aqui toda esta carga densamente e teologicamente rica que nos faz meditar e que nos leva a meditar e a dar e retirar aos textos, ou pelo menos não conferir aos textos, porque nunca foi assim, aquilo que há uma grande tentação de fazer, é torná-los, materializá-los. E a tradição, fechá-los no seu sentido, e fazer deles a finalidade em si próprias. Não, os textos têm de ser todos lidos à luz de Jesus Cristo. Temos a carta de Pedro, que é um belíssimo exemplo. Temos um outro exemplo muito bem acabado, mais completo até que este, que é o da carta aos Hebreus. Todos os evangelhos, permanentemente, página após página, nos mostram, de facto, esta releitura dos textos veterotestamentários, que não valem por si, mas apontam para Jesus Cristo. A nossa fé orienta-nos para ali, e esta leitura deste texto também hoje aponta-nos para aí, até quase para dizer que o centro da caminhada quaresmal não está nela própria, mas está, como Pedro diz, no mistério da ressurreição de Jesus. Cá está a perspectiva outra vez. Qual é a perspectiva a partir da qual nós fazemos o itinerário e nos movimentamos e fazemos as coisas? Todos estes povos conhecem bem a diversidade de perspectivas, por exemplo, na questão da água. O dilúvio e os dilúvios, as enchentes, quando os rios saem dos seus leitos, provocam destruição, provocam morte, provocam a desestruturação, mas provocam igualmente vida, porque fecundam os campos, tornam os campos renovados. E que perspectiva é que eu vejo? Fico só pela destruição, a parte do texto, quando é lido o primeiro texto, ou aqui já há um convite claro nesta carta da tradição petrina a ver estas águas não simplesmente como aquilo que destrói, mas como aquilo que gera vida. E por isso elas são lidas à luz do batismo. Que interpelação é que eu tiro deste texto? E essa parece-me pode ser interessante. Quando eu, neste tempo de Quaresma, me centro no pecado, o que é que eu faço? Penso a salvação à luz do pecado ou penso o pecado à luz da salvação? Inverter a perspectiva. Muitas vezes eu penso a salvação à luz do pecado. E então a salvação surge como quê? Como a resposta que Deus dá ao pecado. E então o pecado tem a primazia. E a salvação é como que uma reação de Deus ao pecado. A minha proposta que eu encontro neste texto é pensarmos ao contrário. Pensarmos que o desígnio primeiro de Deus é desde sempre a salvação, como plenitude, como dignificação. E que no itinerário da vida aconteceu o pecado. Mas o pecado não muda o desígnio primeiro de Deus. Deus continua fiel a esse desígnio primeiro. Terá depois que lidar com essa situação, mas não muda. Ou seja, não é a salvação que tem que ser lida à luz do pecado, é o pecado que tem que ser lido à luz de salvação. E essa chave parece-me fundamental. E encontro neste texto esse desafio, essa interpelação a pensar as coisas a partir destas águas que fecundam. A insistência do Dr. Juan sempre numa mudança de chaves de leitura dos textos. Enfim, é que estamos habituados. Passamos ao texto do Evangelho, é do evangelista Marcos, no capítulo 1. É um texto, enfim, que nos introduz imediatamente neste tema da Quaresma, pela narrativa que apresenta. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás, como também depois da forma como acaba o pequeno texto, cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus, arrependei-vos. Este pequenino texto, como acabas de referir, tem um enquadramento que eu não chamaria histórico, mas simbólico, e de buscar, de facto, a simbologia veterotestamentária que pressupõe este tempo da Quaresma, e depois interpela para aquilo que é o acontecimento central, que é a mudança, que é o arrependimento, que é aquilo que há pouco dizíamos de formas diferentes, o refazer a caminhada para poder olhar e apontar para essa plenitude. E aqui Marcos, diz muito bem o que é essa plenitude. Essa plenitude é exatamente a Boa Nova, é o Evangelho. E não podemos dissociar nenhum dos momentos da vida de Jesus desta plenitude. Agora, esta plenitude assume aquilo que podíamos dizer, assume a sua plenitude exatamente no mistério pascal. E por isso, no início, como que se estabelece já a meta, não é? Dizer como o caminhante, o horizonte, o caminhante sabe para onde vai caminhar. Claro. E esta caminhada faz-se em etapas, dentro desta quadra de tempo, mas
pressupõe uma condição, o despojamento, o arrependimento, como quiser, o despojamento, uma mudança interior profunda e depois um objetivo que é de facto o acreditar. E isso acho que é muito simples, que é um texto marcante do Evangelho de Marcos. Eu destaco aqui este horizonte, já várias vezes tenho tido a oportunidade de dizer isso. Quando nós temos bem definido o horizonte e o sítio para onde caminhamos, esse horizonte que é no fim, está também no princípio, porque ele está desde o primeiro passo que eu dou, com essa orientação. Não é? Exatamente. Portanto, é um fim que já está... do caminhante. Exatamente, que é uma das coisas que eu gosto de fazer, e isso é claro. Quando a gente tem um horizonte bem definido, esse horizonte está a marcar o meu caminhar desde o primeiro passo. E é por isso que eu tenho insistido neste conjunto de textos, é que esse horizonte é a ressurreição, esse horizonte é a Páscoa. Vejam, o texto, cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Este é o anúncio que vai percorrer toda a Quaresma. Mas o que é este Evangelho? O que é este acreditar no Evangelho? Qual é o coração do Evangelho? Qual é a boa notícia? Qual é a alegria do Evangelho, para utilizar as expressões que o Papa Francisco constantemente nos convida? Essa alegria não é dizer que nós somos pecadores. Isso não é a boa notícia. A boa notícia é que Deus ama-nos. E, portanto, que nos propõe um itinerário que nos ajuda a ultrapassar aquilo que são os nossos erros, os nossos limites, as nossas fragilidades, as nossas opções mal feitas. Mas essas opções mal feitas não são a boa notícia. A boa notícia é a possibilidade que Deus nos dá de as ultrapassar, de as emendar, de poder construir uma vida diferente, um mundo diferente, uma história diferente. E esse tem que ser o horizonte da Quaresma. A prioridade na Quaresma, o primeiro lugar na Quaresma, não pode ser do pecado. Como em nada pode ser, na vida não pode ser o pecado a ter a última palavra. A última palavra tem que ser a palavra da ressurreição da vida, da proposta de que é possível fazer diferente. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, enfim, a apresentar esses desafios para o tempo que vem rumo à Páscoa. Muito obrigado. Foi um prazer. Boa tarde. Mais logo, pelas 22h45, ouça também histórias que lhe apresentámos no programa Eclésia na Antena 1, quando forem precisamente 22h45. Desejam uma boa tarde, bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.